Cuidado com o intelectual, conhecimento. Vivemos a era da informação. A informação digital, ela tem crescido demais. Vivemos na época que se fala muito sobre o cuidado com o corpo, pastor Eric. Nunca se viu tantos vídeos, infoprodutos, personagens trainers, academias e tantas coisas ensinando o cuidado com o corpo, que é fundamental. Se você rodar a tua rede social, você encontra alguém te ensinando a fazer um exercício novo, um método novo para emagrecer, um método novo de suplementação. Isso é maravilhoso. Aqui na Nova Aliança nós também vivemos muito tempo o cuidado, e falamos muito sobre o cuidado com o Espírito, que ele é fundamental, sobre ter uma vida de relação com Deus, não procurar a Deus apenas com a necessidade de receber pela troca, de olhar para Deus apenas como aquele que vai nos dar algo, mas de viver de fato, Paulo, um relacionamento íntimo com o Senhor. Falamos muito sobre vida devocional, sobre relacionamento com a palavra de Deus, vida de oração, jejum. Falamos muito sobre alimentarmos de fato aquilo que nós precisamos, ou aquele elemento que nós precisamos para estar conectados com Deus. Porém, vemos todos esses processos, sendo difundidos, ensinados, instruídos, e nós até, alguns se preocupam mais, outros se preocupam menos, mas sabemos da importância. Porém, Guilherme, pouco temos falado ou pouco temos aplicado o cuidado com um elemento que é fundamental para a nossa vida. A Bíblia nos apresenta lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, que nós somos tricotômios, seres tripartidos, ou seja, somos corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar do nosso corpo, sim. Precisamos cuidar do nosso espírito, e quando recebemos Jesus como Salvador, o nosso espírito é vivificado. Precisamos ter relacionamento com Deus constantemente, sim. Mas existe um elemento que está entre os dois, entre corpo e espírito, que é, Natane, a nossa alma. É fundamental nós compreendermos quando buscamos viver uma vida plena, que sim, precisamos cuidar do corpo para que possamos ter longevidade. Tem um médico e pastor que veio pregar aqui na igreja da Lagoinha, o doutor, caramba, esqueci o nome do homem agora, o Marshall, isso mesmo. Ele falou quando ele esteve pregando aqui, se nós cuidarmos da nossa alimentação, da nossa saúde, dos exercícios físicos, o homem pode viver até 120 anos, sem doenças. Viver 120 anos arrastado na cama, não, Ele falou sobre isso é legal, o cuidado com o corpo. O cuidado do Espírito é aquele que vai nos dar a oportunidade de sermos eternos em Cristo, eternidade com Deus, amém, queridos? Porém, pouco, Marilza, nós temos dado atenção a um elemento fundamental da nossa vida, que é a nossa alma. A importância de cuidar do elemento que vai gerar essa conexão de espírito e de corpo. O elemento que mais é bombardeado pelo inferno, pela mídia, pelas informações, pelas angústias, pelos traumas, pelas rejeições. Quando você recebe uma carga, ou uma carga de rejeição, uma carga de humilhação, um trauma, tudo isso vai para a sua alma, vai para a sua mente. E o que nós temos feito por conta desses traumas que já recebemos, ou que ainda estamos recebendo? Eu posso dizer, André, que infelizmente poucos têm se preocupado em cuidar deste elemento tão importante, que eu posso dizer para vocês que ele gera um equilíbrio. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre a importância do cuidado com este elemento de equilíbrio na nossa vida. Enquanto você acha, Natan, quando lemos Romanos capítulo 12, verso 2, e vamos passar por esse texto, nós vamos compreender que quando recebemos Jesus como Salvador, automaticamente, instantaneamente, Wesley, nós somos vivificados espiritualmente, ou seja, somos salvos o nosso espírito instantaneamente. Porém, a nossa alma, ela precisa passar por um processo de cura e restauração, e enquanto não vivemos esse processo de renovação da alma, de renovação da nossa mente, nós não vivemos a plenitude. Vamos lá em Provérbios, daqui a pouco a gente chega em Romanos. Provérbios capítulo 4, verso 23. O sábio Salomão diz assim: sobre tudo
acima de tudo na versão NVI, o mais importante na versão NTLH, ele diz: guarde o seu coração. Quando ele fala de coração, precisamos entender uma coisa, Stephanie. Não está falando deste órgão que está pulsando sangue, gerando circulação no seu organismo. Eles não tinham compreensão, não tinham tomografia para entender que o coração ele só tem o papel de girar o sangue, de circular o sangue, e que as emoções, os sentimentos, as decisões, elas saem da mente. Então aqui nós temos que trocar, Tiago, a palavra coração por mente, por alma. Ele diz: acima da tua casa, acima do teu carro, acima dos teus filhos, acima dos teus bens. Ele diz: guarda o teu coração. Quando você vai no dicionário do português, para compreender de fato o que a palavra guardar representa, você vai descobrir que a palavra guardar, ela tem alguns sinônimos legais que dá para aplicar muito bem naquilo que estamos lendo. Primeiro, a palavra guardar, ela representa, ela significa proteger, esconder, vigiar, para que aquilo que você está protegendo, guardando, vamos ver se eu consigo, opa, obrigado amor, foi no pulo. Aquilo que você está protegendo, ele não venha de forma alguma se perder, venha ser atingido. Então a palavra guardar em primeiro momento representa, quando lemos no texto, ele está dizendo assim: guarda, esconde, vigia, não deixa a sua alma ser atingida por nada. Significa prevenção contra feridas e traumas. A segunda definição de guardar no dicionário Emerson também é zelar. E a palavra zelar, Cris, ela vai gerar, ela vai construir a palavra zeladoria. E a palavra zeladoria, ela vai nos dar dois sinônimos: zeladoria para manutenção e zeladoria para limpeza. Então quando lemos a passagem aqui de Salomão, ele está dizendo assim, ó, acima de tudo, mais importante do que qualquer coisa, ele diz: protege. Ele diz: não deixa ser atingido, esconde. Ele diz: vigia o teu coração e zela, limpa, dá manutenção. Porque se você não cuidar da sua alma, se você não cuidar da sua mente, ele diz: tudo que vier da sua mente vai ser comprometido. Porque ele diz: depende dele todas as saídas da vida, da fonte da vida, na minha versão. Ele diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da tua vida. Pastor, eu não estou entendendo o que isso quer dizer. Eu vou exemplificar para você. Vai ficar mais fácil do jeito que eu vou fazer. Vamos imaginar que terminou o culto hoje, e eu estava com saudade de ver o Sérgio. Então eu convido, é só uma imaginação, tá, Sérgio? Até porque eu não estou programado, né? Mas um dia vai acontecer, né? Daqui a pouco. Eu falo para o Sérgio: Sérgio, vamos jantar lá em casa. Você entendeu? Porque eu já estou adiantando, né? Vai que ele aceita já o convite de cara, né? Fala para ele: Sérgio, vamos jantar lá em casa. E aí o Sérgio, a Denise, a família, eles chegam lá em casa. Como eu estou vindo do culto, não tem nada preparado, então eu quero apressar as coisas. Eu vou fazer lá um dos pratos que eu mais gosto de fazer, que é um risoto. Um risoto, você prefere o 4 queijos ou aquele internacional com leite de coco? Já vamos começar já a fazer o programa aqui, já para deixar os irmãos tudo com as bichas já assanhadas, né? As lombrigas velhas tudo gritando. 4 queijos. Vou fazer um risoto 4 queijos para o Sérgio. Então o Sérgio, ele senta ali em volta do fogão, e eu estou cozinhando. E para fazer o risoto, eu gosto de fazer com aquele arroz arbóreo, aquele que você vai remexendo com um pouco caldo. Eu gosto antes de começar a fazer, eu gosto de fritar uma cebola inteira, bem picadinha, um alho. Então quando a gente está conversando ali, eu estou picando a cebola, deixando ela bem pequenininha. E depois que eu pico a cebola, mais uns 3 ou 4 dentes de alho, para ter bastante tempero. E eu coloco isso num prato branco, é importante você entender isso. Coloco para fritar no azeite de oliva junto com a manteiga. Vou mexendo e eu raspo bem aquele prato e deixo ele de lado. E por ele ser branco, eu não presto atenção que na verdade ele está sujo, porque ali ficou o suco da cebola. Estão entendendo? Sim ou não? E aí enquanto eu estou fazendo o risoto, a pastora Anne fala assim: amor, as visitas estão com fome, a janta está atrasada. Vamos fazer um cafezinho para eles, para dar uma disfarçada? Eu falo: vamos. Então ela vai até o armário, pega o pó de café, e como ela é uma boa cafezeira, ela gosta de um pó de café bom, tem que ser damasco.
E ela vai então pegar o pó de café, eu pego o bule, já está limpo, água filtrada, coloco para ferver. E enquanto eu estou preparando isso, eu pego o coador de café e solto em cima daquele prato da cebola. Aos meus olhos estava limpo, mas eu esqueci que tinha ali o suco da cebola. Coloco o bule, o coador, o pó de café, passo a água e sirvo o café para o Sérgio. Eu pergunto, esse café vai estar bom? Por quê? Ele está com gosto de? Vocês entenderam onde eu coloquei o coador? No prato tinha suco de cebola e alho. O café é bom, o bule está limpo, a água é filtrada e fervida. Não importa se o café é bom, se o bule está limpo, se a água é filtrada e fervida. E café com água que não é fervida é ruim, viu, pastor Anderson? Se eu servir um café desse para você, você não vai gostar. Não, esse da cebola, também o teu. Você não vai gostar, por quê? Porque mesmo que tudo que eu usei para o café fosse de boa qualidade e bem limpo, aquele coador contaminado contaminou tudo que passou por ele. Eu quero te fazer compreender dessa forma simples, Vanderleia, que quando a nossa alma ela está comprometida, ela está contaminada, por mais que a gente receba o máximo de Deus, o sobrenatural de Deus, a rema, a palavra revelada de Deus, quando a nossa alma ela não está limpa, ela não está curada, ela não está restaurada, ela vai contaminar o que passa por ela. Quem está me entendendo? Diga amém. Então você pode sim cuidar do seu corpo, você pode e deve cuidar do seu espírito, mas existe um elemento fundamental, que infelizmente muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas não compreendem a importância de ter uma mente sarada, restaurada, uma mente curada, uma alma que não esteja carregada de feridas. O nosso principal erro, Paula, é nós muitas vezes passarmos por situações desconfortáveis, sermos feridos por pessoas que nós achávamos que amavam a gente, dizemos que até já perdoamos estas pessoas, e entenda uma coisa, se você diz que perdoou, mas não consegue olhar na cara, você não perdoou, desculpa. Se você diz que perdoou, e você atravessa a rua quando você encontra, você não perdoou. Nós precisamos entender isso, é uma verdade. Perdoar não representa ter intimidade de volta. Entenda isso. Se alguém me fez mal, eu resolvi, decidi, porque é uma decisão, não é um sentimento. Eu decidi perdoar, não precisa levar para comer churrasco em casa todo fim de semana. Mas se toda vez que eu lembro, aquilo me gera ressentimentos, azia, aquilo me gera desconforto, a minha alma fica angustiada quando eu vejo, eu não perdoei. E o problema de não perdoar é que eu não estou fazendo mal para quem eu não perdoei, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Porque quem sente a dor é quem não perdoou e não quem não foi perdoado. Quem está me entendendo? Diga amém. Muito do que eu e você temos para viver em Deus, muito do que eu e você temos para alcançar a plenitude do Senhor, não se manifestou ainda, Kimone, porque nós ainda estamos feridos, amargurados, e não fomos restaurados. Agora vai comigo em Romanos capítulo 12, verso 2, um texto muito conhecido. Romanos 12, capítulo 2, Paulo ele vai falar sobre a importância de uma renovação na nossa mente, porque quando fala de alma, nós estamos falando do que o Velho Testamento apresenta como nefesh. O Velho Testamento apresenta a alma como nefesh, o Novo Testamento apresenta a alma como psique. A própria psicologia entende que a nossa alma, ela é a nossa mentalidade. Então, a neurociência, ela define a alma como uma junção, preste atenção aqui, das suas emoções, como você trata com você mesmo, dos seus sentimentos, como você trata os outros, das suas lembranças, suas memórias, a sua história, a sua construção e o seu caráter. Isso é a sua alma. Então a nossa alma, compreendemos que ela é construída pelos ambientes e as pessoas com quem nos relacionamos. A nossa alma, ela é influenciada
por todos os lugares que nós já passamos. Por isso que Paulo fala na carta de Romanos, ele diz: não se amoldem, não peguem a forma do mundo, desse sistema que você está vivendo. Ele diz: antes, transformem-se. Preste atenção, Luiz. Ele está dizendo que a nossa transformação, ela vai ser, Gisele, totalmente baseada, a nossa mudança de vida, nós sermos diferente de quem nós somos, vai ser totalmente baseada, Paula, na renovação da nossa alma, da nossa mente. Quem está aí está entendendo? Dá um glória a Deus por isso. Então precisamos entender, David, que se nós não passarmos por um processo de renovação da mente, não vivemos transformação. Se nós não passarmos por um processo de renovação da nossa alma, de cura, de restauração. Quando fala de renovação, é restauração, amém, queridos? É fazer viver algo novo, é ter algo novo em você. Nós não vamos viver a transformação, a mudança que nós precisamos. E aqui não depende de Deus. Paulo não diz assim: deixem Deus transformar vocês. Não é isso não, Wagner. Ele não diz assim: deixa o Espírito Santo moldar vocês. Não. Ele diz: escolham, transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos escolher viver a cura. Pastor, mas quem cura é Deus, mas eu tenho que deixar Ele curar. Quem restaura é o Espírito Santo, mas eu tenho que deixar Ele acessar, amém, queridos? E por que é importante, Cris, nós vivemos este processo de renovação da alma, de cura da nossa alma? Porque quando nós vivemos o processo da cura da alma, existe um resultado. Olha o que continua dizendo o texto. Ele diz assim, ó: transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Experimentar é você ter o gostinho de como é. Comprovar é você gostar do que você experimentou e você viver aquilo. Então ele diz assim, Ezequiel: para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Diga comigo: plenitude. Você quer viver uma vida plena, sim ou não? Depende diretamente da restauração da sua alma. Quando a Bíblia fala de viver a perfeita vontade de Deus, Deus tem o melhor para os seus filhos. Quando a palavra do Senhor diz para viver a boa vontade de Deus, Ele tem o que é bom para você, amém, queridos? Quando a Bíblia fala sobre viver a agradável vontade de Deus, Ele está falando de plenitude. E a plenitude, Denise, está diretamente ligada ao quanto nós estamos dispostos a permitir o Senhor nos trazer restauração, cura, deixar as feridas para trás, se permitir ser de fato uma nova criação. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, aquele que está em Cristo, nova criatura é, na verdade a palavra nova criatura, a palavra criatura, quando foi traduzida do hebraico para o latim, do latim para o português de Portugal, do português de Portugal a chegar aqui no nosso português, ela se perdeu. A palavra na verdade é criação. Ele diz nova criação. Pastor, não é a mesma coisa? Não, muda tudo. Porque quando você encontra Jesus de fato e permite Ele acessar as suas emoções, você vai ser uma nova criação de Deus. Ele vai criar algo novo em você. Amém, queridos? É por isso que Jesus fala lá no Evangelho de João, que nós temos que nascer de novo, ser criados de novo, ter uma criação dele de novo em nós. E talvez eu venha responder aqui, Aline, a pergunta de algumas pessoas, dizendo: por que eu nunca encontrei essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Por que as coisas parecem que só acontecem na vida do João, só acontecem na vida do Zé, mas na minha vida não acontece? Sabe por quê, Elvis? Porque muitas vezes nós estamos com a nossa alma amargurada, angustiada, presa a coisas que não deixamos nos sermos tocados e restaurados pelo Senhor. É pegar aquele coador e jogar fora, e deixar ele dar um coador novo, colocar algo novo neste filtro. Pastor, jogar minha alma fora é deixar ele fazer um transplante de coração em você. Acima de todas as coisas, o sábio diz: guarda o teu coração, tua alma, protege. Aqui nós encontramos, Inês, dois papéis fundamentais, Jéssica. O primeiro deles
É você proteger a sua alma daquilo que vai te contaminar, proteger a sua alma daquilo que vai te ferir, você proteger a tua alma daquilo que vai te comprometer. Porque se a tua alma estiver comprometida, se a tua alma estiver contaminada, se a tua alma ela estiver sem restauração, ela vai contaminar tudo o que sair dela. Tem muita gente que está infeliz no casamento, mas o problema não é o cônjuge, mas é ele ou ela. Ele fica cobrando algo do cônjuge, da esposa, do esposo, mas o problema tem que ser ele viver o processo de restauração. É claro que todo casamento, os dois têm defeitos, mas muitas vezes nós estamos procurando o defeito no outro, sem prestar atenção que somos nós que temos que ser curados. Porque tudo que passar por aquele coador que foi tocado a cebola, o alho vai ter gosto de cebola e alho. Uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que foi humilhada, uma pessoa que foi abusada, se ela não permitir que Deus venha acessar a sua alma, tudo que passar por esta alma contaminada vai passar com cara de abuso, vai passar com cara de rejeição, vai passar com cara de humilhação. Quem está me entendendo, diga amém. Eu tenho que fazer uma escolha. É uma escolha que eu tenho que dizer, eu não quero mais isso. Por que tem gente frustrado ministerialmente? Porque o cara passou por uma ferida, por uma frustração, e ele se tornou um verdadeiro Jefité. A Bíblia diz: Jefité era um homem valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Seu pai Gileade trouxe-o morar com a sua mulher e os seus filhos, e quando ele cresceu, seus irmãos disseram: não herdará conosco, e o expulsaram dentro de casa, e ele foi para as ruas da cidade. Foi expulso pelos sacerdotes, O sacerdote, já expliquei para vocês, era como se fosse o prefeito da cidade. Sendo ele bastardo, filho de uma prostituta, não deixaram ele ficar ali. E ele foi morar numa cidade chamada Tobi, e se tornou o líder dos vadios da cidade. Ele se tornou o chefe da gangue. Cadê o pai de Jefté? Nunca o defendeu, nunca o protegeu. O nome dele era Gileade, significa cura, Cíntia, mas ele foi o cara que mais feriu o filho dele. Ele rejeitou, ele humilhou, ele abandonou. E se ele não fez nada, de fato ele não fez nada para proteger aquele filho. Então a Bíblia diz que os amonitas e os moabitas entraram em guerra contra o povo de Gileade. Os líderes da cidade não tinham a quem recorrer, porque todos os homens valentes estavam com medo. Então lembraram de Jefté, que era um homem sanguinário, era matador, e disseram assim: vamos chamar Jefté porque ele é nosso sangue, mesmo sendo bastardo, e vamos trazê-lo para liderar o nosso exército. E eles vão até Jefté e dizem assim: Jefté, lidera o nosso exército. E ele vê ali agora a oportunidade de ser reconhecido numa sociedade que sempre o humilhou, de ser reconhecido numa sociedade que sempre o rejeitou, de ser reconhecido numa sociedade que sempre deixou ele às margens. Ele falou: sim, com uma condição: se vocês me deixarem liderar vocês e ser o governante de vocês. Aquele homem com a alma ferida é colocado como líder. Sabe qual que é a primeira coisa que ele faz quando ele assume o governo? Mata a sua própria filha com um voto tolo, para poder vencer os inimigos. Pessoas feridas, que não são curadas, tudo que passa pelo coador da alma delas vai vir com gosto da ferida. É pesado. Mesmo que ele receba uma palavra profética, o profeta pode entregar uma palavra vinda de Deus, se a alma dele está contaminada, ele contamina a palavra. É por causa de almas feridas que nós vemos canções sendo escritas e cantadas dentro da igreja, como aquela música Minha Vitória Tem Sabor de Mel. Você já ouviu aquela canção? Já ouviu? Quem me viu passando pela prova e não me ajudou. Quando eu estiver no palco, eu não lembro o restante da letra, mas ele diz: vai ter que me aplaudir. Fala para mim que essa não é a letra de uma alma ferida? O evangelho da vingança. Gente que teve a sua alma ferida, até para ter ministério, passa pelo filtro da cebola, do alho, do gosto amargo. Como está a sua alma? O que as feridas da sua alma estão fazendo na vida dos teus filhos?
O que as feridas da tua alma estão fazendo com o seu casamento? O que as feridas da sua alma estão fazendo com as pessoas que você está liderando na empresa, na igreja? O que as feridas da sua alma estão fazendo com aquilo que Deus colocou para você como propósito? Se nós não pararmos para avaliar isso, nós vamos destruir, gente, tudo aquilo que nós estamos conquistando. Tem gente que tem um desejo enorme de fazer a obra, de desenvolver ministério, mas ele não parou para entender que ainda ele não está pronto, e às vezes Deus está segurando ele está forçando, e se ele for ferido, ele vai ferir, se ele for contaminado, ele vai contaminar. Quem está me entendendo, diga amém. Se ele for doente, ele vai adoecer. Nós precisamos parar de uma vez por todas e fazer uma análise, como está a nossa alma. E precisamos, Vanessa, de uma vez por todas, escolher, decidir, viver esse processo de renovação da alma, esse processo de cura que apenas Deus pode trazer, amém, queridos? Primeiro, temos que fazer uma análise, como está a alma. Segundo, nós temos que analisar o que contaminou a alma. É cebola? É alho? É gordura? É lixo? Tem que fazer essa análise. Porque se você não entender a raiz, não tem como você tratar. Se você não entender o que contaminou, não tem como tirar. Tem coisa que não tem nem como lavar. Alho e cebola num tecido, eu acho que sai na água e no sabão. Mas tem outras coisas que não saem. Tem que trocar o pano do coador inteirinho. É ou não é, gente? A gente tem que entender a raiz. O que te contaminou? O que te feriu? Segundo, você tem que saber quem foram as pessoas que feriram. Pastora Nelise, domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Olha que bênção, povo crente mesmo. Domingo passado, a pastora Nelise, ela pregou e falou de um texto, que eu vou pedir para você abrir de volta lá em Salmo 55, verso 12. As palavras de Davi. Salmo 55, verso 12. E ela falou aqui, muitas das nossas feridas, muitos dos nossos traumas, eles foram gerados por pessoas que nós amamos. É o 12 mesmo ou é o 11, amor? É o 12? Essa versão diz: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Aí põe o 13, que é a continuidade. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Volta o 12 um pouquinho. Ele diz assim, se fosse uma pessoa estranha, se fosse um inimigo que quer me matar, se fosse alguém que quer ver meu mal, ele falou, eu poderia até suportar e iria me defender. Ele falou, mas eu não estou suportando aqui. Sabe o que ele disse que não está suportando, Fabiane? Verso 13, ele diz, porque quem está fazendo isso comigo é logo você. As pessoas que elas têm mais probabilidade, Jocélia, de nos ferir, são aquelas que nós abrimos a nossa intimidade. São aquelas que nós amamos. São aquelas que nós dividimos a nossa vida, a nossa história. Nós temos uma grande equipe de aconselhamento aqui diário, está eu, pastora Nelise, está o Cláudio, está a Vanessa, está a Lorena, a Lise, fora os pastores que não são tempo integral, mas estão constantemente aqui. E nós ouvimos história de, gente, eu tenho certeza absoluta que se alguns de vocês ouvissem o que nós ouvimos, você não suportaria terminar um aconselhamento de tanto enjoo que você sentiria, de coisas que nós ouvimos. Pessoas feridas e a principal feridas de muitas delas vem de onde? Família, marido, esposa, filhos, pais. Meu Deus, como a gente encontra gente ferida por pais. Agora, quando você volta, Tereza, lá na história dos pais, sabe que você vai entender que o que eles geraram, o que eles deram, foi o que eles receberam. Um pai que foi ferido, ele feriu. E aí, se o filho não parar, Emerson, o que ele vai fazer? Vai ferir. Nós temos que parar esse ciclo insano, gente. Nós precisamos, e só vamos conseguir compreender isso quando nós avaliarmos quem nos feriu. Vai comigo agora em Salmo 41, verso 5.
Vai no 9 direto para a gente encurtar um pouco o tempo. Salmo 41, verso 9, Davi de novo está falando de amigo. Ele diz assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, e que eu partilhava o meu pão, se voltou contra mim. Os historiadores acreditam nessas duas passagens, deixa essa para mim um pouquinho na tela, que o salmista ele está falando nas duas passagens, tanto de Salmo 55, quanto de Salmo 41, de um homem chamado Aitofel. Quem era Aitofel, Patrícia? Aitofel foi seu conselheiro. Aitofel era um homem de confiança, que quando ele precisava tomar decisões importantes, ele fazia parte do pequeno grupo que auxiliava, que influenciava ele nas decisões. Era alguém que ia com ele para o templo para adorar, que sentava à mesa com ele. Porém, a Bíblia diz, lá no livro de 2 Samuel, que um dia o filho de Davi, chamado Absalão, se rebelou contra o próprio pai. Reuniu um exército e veio contra ele. Então os seus atalaias declararam: Absalão vem contra ti com sangue no olho, ele quer te matar. Se levanta para a guerra. Davi falou: não, eu já matei muita gente, mas filho eu não vou matar. Então Davi saiu descalço, fugindo do próprio filho, não com medo de morrer, mas para não matá-lo, porque ele era homem de sangue também. Enquanto ele estava no caminho fugindo, a Bíblia diz que ele mandou que alguns dos soldados voltassem para saber quais eram as estratégias de Absalão. E então um daqueles que voltou para espiar traz a notícia dizendo assim: ele vem atrás de você e tem um problema. Ele tem um conselheiro que era da sua confiança, que sabe tudo o que você vai fazer, e ele está se adiantando. Ele diz: o seu melhor amigo, o seu conselheiro, ou um dos seus melhores amigos, seu conselheiro Aitofel, agora é conselheiro do seu filho. Quem traiu? Chegado. A Bíblia diz no primeiro livro de 2 Samuel, capítulo 6 e capítulo 7, que Davi ele vai buscar a Arca da Aliança. E quando ele está trazendo a Arca da Aliança, a Bíblia diz, agora da forma correta, ele começa a dançar frente à Arca, celebrando ao Senhor Evanderson. E aquela celebração, aquela alegria, ela era tão grande, que a Bíblia diz que ele acabou tirando as suas roupas e ficando mais com as roupas íntimas, que era um vestido mais fino. Então ele celebra diante do Senhor daquele jeito. Termina a festa, ele distribui bolos, carne, vinho para o povo. Então ele pega parte daquela comida e vai trazer para a sua família. E uma das suas esposas era Mical, filha de Saul, a primeira esposa dele, aquela que quando Saul quis matá-lo, tomou a esposa dele, que era filha de Saul, e entregou para outro homem. Davi, depois que fugiu de Saul por 13 anos, volta e assume o reino em Israel com uma condição: que lhe devolvessem a mulher que tinha sido dada para ele como até um troféu de guerra, Mical. Então primeiro ela foi tirada do pai, olha aqui, para entregar para um outro homem só para espizinhar Davi, porque Saul tinha medo de Davi ser rei no lugar dele, de fato foi. Quando Davi voltou, ele falou: eu quero a mulher de volta, é minha. Ela já estava acostumando, 14 anos quase com esse novo marido. É tirado do marido, a Bíblia diz que o marido foi chorando atrás dela e ela é devolvida para Davi. Agora Davi fez isso porque ele amava. Ela era troféu de guerra. Colocou ela numa casa e nunca mais encostou a mão nela, não abraçou, não beijou, não deu carinho, não deu afeto. Ela era só um troféu de guerra. Então voltamos ao capítulo 7 de 2 Reis. A Bíblia diz que Davi, ele traz aquele alimento da festa para Mical. E quando ele entra dentro de casa, Mical olha para ele e diz assim: você parece um homem vadio, dançando em frente às servas sem roupa. Ela revela um coração ferido, amargurado. Davi, ele não deixa por baixo do que ela falou. Ele olha para ela e diz assim: pelo menos eu ainda sou rei, porque Deus me escolheu e não sou igual ao seu pai. E a Bíblia diz: e Mical, por conta daquilo, se tornou estéril e nunca teve filhos. A amargura na alma te faz ser estéril, seco. A amargura na alma te faz não conseguir ter frutos, as coisas começam a não acontecer. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, quem foram as pessoas que mais feriram Mical? O pai e o marido. Existe gente mais chegada para uma mulher do que um pai e um marido? Quem vai te ferir, provavelmente, são as pessoas que um dia você confiou e amou. São os Saúls e os Davis da nossa vida.
Agora deixa eu te falar algo. O problema, Denise, não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O problema não foi só apenas o que Davi e Saul fizeram com Mical, porque eles fizeram uma atrocidade com a vida dessa mulher. Você consegue imaginar? Ela se apaixona por Davi, ela ama Davi, de repente o pai tira o marido dela, tira ela do marido e entrega para um homem que ela nem conhece. Ela é obrigada agora a viver ao lado desse homem. E com o tempo ela vai acostumando, e provavelmente aquele homem faz com que ela se apaixone por ela, Davi, por ele. Ela agora está vivendo quase 14 anos com ele. Quando Davi ele assume o reino, o que ele faz? Tira o homem que ela está acostumada e traz de volta. Fala, agora é minha de novo. Mas com uma condição, não te toco mais. Não te dou carinho, não te dou atenção. Você é só um troféu de guerra. Você é um troféu que eu deixo no armário, cheio de pó. Avaliando desse prisma, não tem motivo para ela estar amargurada e chamar ele do que ela chamou, sinceramente? O que eu entendo, Denise, que o que secou Mical não foi apenas uma consequência do que ela falou, mas uma consequência do que ela viveu. Além de você não viver plenitude de Deus, uma vida boa, perfeita e agradável à vontade de Deus na sua vida, se você não decidir se livrar das feridas da sua alma, é muito provável que, infelizmente, você vai acabar tendo uma vida seca e amargurada. Pastor, você está profetizando isso? Só estou trazendo discernimento da palavra de Deus. O maior problema nessa é que aqueles que foram feridos, muitas vezes eles insistem em continuar feridos, porque eles ficam esperando, creio, que quem os feriu venha lhes pedir perdão, venha se redimir. E sabe qual que é o problema, Mário? É que talvez a pessoa que te feriu nunca vai ter discernimento, sabedoria o suficiente para se arrepender do que fez. Porém, mesmo assim, Edna, a Bíblia diz que nós temos que perdoar. Porque o perdão, quando você libera, não faz bem para quem te fez mal, faz bem para quem perdoa. Faz bem para quem perdoa. Porque enquanto você não perdoa, você está carregando aquela mochila de ferida nas suas costas. E às vezes a pessoa que te feriu, a pessoa que te abusou, a pessoa que te humilhou, a pessoa que te rejeitou, ela nem lembra mais o que ela fez contra você. Mas você acorda pensando nela, você dorme pensando nela, você come pensando nela, você abre a rede social para procurar como é que está a vida dela, e se você vê que ela está mal, você fica, se ela está bem, você fica angustiado, quando você vê que ela está mal, você fica alegre. Você para de viver uma vida, a tua vida, para viver a vida de quem te feriu. Você começa a ter uma aliança com quem te feriu. Sabia que quando você só pensa naquele que te feriu, você vive uma aliança que a Bíblia chama de aliança iníqua, uma aliança ruim. Quem está me entendendo, diga amém. Joga fora essa maldita aliança de iniquidade. Pastor, como que eu faço isso? Perdoa. Decida começar a liberar o perdão. Perdão não ser... Vou dizer uma coisa para você. Esse negócio, eu fui no encontro com Deus e eu perdoei meu pai. Para com isso. Antes da pandemia a gente fazia encontro com Deus todo ano. É maravilhoso, mas um encontro com Deus, ele não vai te fazer mágica de você começar a perdoar de uma hora para outra. Ele começa um processo. É ou não é, pastor Eric? Começa um processo. É dia após dia. E vou dizer para você, quando você tem que decidir perdoar, é ruim. Você fica com raiva de você mesmo que você perdoou. Mas você vai construindo. A esterilidade foi embora. O que estava seco começou a ter vida. O que os traumas geram com a gente? Para a gente poder encerrar. O que trauma faz conosco? Todo tipo de trauma, independente de qual for. Pode ter sido um abuso, pode ter sido uma rejeição. Os dois piores são abuso e rejeição. A gente encontra muita gente ferida, seca, arrebentada por abandono de pai, de mãe, às vezes dos dois. É terrível, é terrível. Abusos íntimos também são destrutivos. Pode ter sido uma humilhação, pode ter sido uma traição. Todo trauma, Aline, que nós enfrentamos, ele vai construir em nós
uma necessidade de não sermos mais feridos como fomos antes, pastor Aqueilo. Uma pessoa que ela foi rejeitada, uma pessoa que ela foi humilhada, uma pessoa que foi traumatizada, ela vai tentar construir um muro de proteção que a gente chama de blindagem emocional. Ela diz, não quero mais enfrentar isso. Então, inconscientemente, o sistema límbico dela, que é responsável pelas emoções, ele começa no inconsciente construir um muro de proteção, dizendo, olha, você já sabe qual é o sinal de uma rejeição, se vier de novo, responde assim. E o nosso sistema límbico, as nossas emoções, depende do nosso perfil comportamental, do nosso temperamento, da nossa personalidade. Ele vai dar respostas, que a gente chama de tijolos de construção. Se o nosso temperamento, a nossa personalidade é mais introspectiva, é mais paciente, ela é mais analítica, nós somos mais voltados para nós mesmos, ela vai construir um muro de proteção que a gente chama de autorrejeição. O que a autorrejeição ela vai gerar? Quais são os sintomas para a gente compreender isso? A autorrejeição ela vai gerar os sintomas de tristeza excessiva. Se você encontra uma pessoa, Luiz, que ela sempre está triste, sem motivo ela está triste. Ela tem vontade de chorar, ela fica para baixo, ela fica down constantemente. Você pergunta por quê? Ele fala, não sei. Tem um trauma aí. Tem uma ferida aí. Quem é aluno meu aqui no 3D, a gente vai entrar nas 7 fases da vida e vai descobrir que, na verdade, em uma dessas fases foi o trauma, e as principais fases que nós passamos por traumas e muitas vezes não conseguimos vencê-los sem ajuda é a concepção, a gestação, o nascimento ou a infância. Congresso de Psiquiatria de 2019, Congresso Mundial de Psiquiatria em 2019, aconteceu em Toronto, diz que 70% das pessoas com problemas emocionais ou psiquiátricos, esses problemas foram gerados na infância, ou no máximo na adolescência. E o pior, por pessoas da intimidade. O amigo de Davi. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando passamos por um processo e queremos nos blindar, Fabiane, contra estas feridas, ou nós vamos para tristeza, autopiedade, outro sintoma, ódio de si mesmo, eu me odeio, pensamento suicida, depressão, inferioridade, eu sou burro demais, eu não sei fazer, eu nunca consigo ninguém, eu sou feio, não consigo casar, eu sou burro, não consigo isso, eu não sou produtivo, eu não aprendo, para mim sempre é muito difícil. Isso aqui é sintoma de gente que está construindo um muro de proteção de autorrejeição. Como ele já foi rejeitado, antes, Vanessa, dele passar de novo pela rejeição, ele já se rejeita, ele já entra no fluxo. E depois ele vai para a insegurança, ele vai para o fracasso, ele se culpa demais, desânimo, desespero. Esses são os sintomas de uma pessoa que ela anda debaixo de uma proteção, de uma blindagem emocional dentro da autorrejeição. É destrutivo. Se ele não for parado, Jefinho, ele pode até cometer suicídio. A depressão é eminente. A alma dele fica escravizada dentro desse processo. Ou nós encontramos um outro lado. Uma pessoa, Magno, que ela passa por um trauma, uma perda, uma frustração terrível, uma humilhação, uma rejeição, e ela tem um perfil de personalidade mais extrovertido, mais dominante, mais influente. Essa pessoa então ela não aceita aquela inferioridade, aquela rejeição, ela não aceita aquele trauma, e ela diz, para que eu nunca mais seja ferido, então agora eu vou me blindar. E se ele vê o sinal que pode ser que uma palavra vai ferir, ele fere primeiro. Então quais são os sintomas? Ele é hostil. Se alguém fala alto com ele, ele fala mais alto. Se alguém buzinar para ele, ele buzina 2 vezes. Ele não leva desaforo para casa, que ele já sofreu isso uma vez, não vou sofrer de novo. Ele é superior. Enquanto da autorrejeição ele se acha inferior, o da rejeição, para ele não ser rejeitado de novo, ele sempre vai se mostrar como superior, ele é o melhor, ele faz tudo. Às vezes as pessoas veem que ele não tem capacidade, mas ele quer dizer que tem. Mesmo que ele saiba que não tem, ele tem que se colocar numa posição melhor. Ele quer ser mais do que os outros. Ele vai construindo um caráter, ele vai construindo uma personalidade de sofisticação. É aquele tipo de gente, Marilda, que às vezes ele não tem condição financeira, mas ele compra um carro de 80, 90 mil, com um salário de 2.
Ele vai pagar 5 parcelas, não vai conseguir pagar mais, vão tomar o carro dele, mas ele tem que mostrar que ele está bem. É aquela pessoa que ela ganha 1.500 salário, mas o celular é de 7.000 reais. Conhece gente assim? Sim ou não? Ela tem uma necessidade de se mostrar, de colocar as fotos nas redes sociais como ele está bem. Às vezes está arrebentado, endividado, mas ele quer ter sofisticação. Ele passa da euforia para a depressão rapidamente. É muito competitivo. Tudo que você colocar no caminho dele, ele quer competir, ele quer dizer que ele é melhor, ele precisa disso. Ele quer dominar, ele é manipulador, é obstinado quando ele diz que vai conseguir, nem que ele tenha que pagar o preço de sangue de família, ele quer. Não é ensinável, não aceita que ninguém ensine. Ele é ressentido. Se você fizer alguma coisa para alguém que está dentro dessa rebelião, ele vai guardar o sentimento e vai ficar lembrando disso constantemente. Amargurado, crítico, sempre os outros fazem as coisas erradas, só ele faz a coisa certa. Controlador, alguns chegam a ser possessivos. Eu pergunto, em qual lado deles você está? Não me responda. Existem alguns desses sentimentos em você? Faz uma avaliação. Porque se você não viver o processo de cura, não permitir que Jesus venha renovar a sua mente, curar a sua alma, isso daqui vai destruir você. Pastor, e eu encerro aqui. Eu me coloquei, me identifiquei, a minha alma ela está amargurada, ferida. Eu achava que eu estava bem, mas não estou. Não esconde debaixo do tapete. Não esconda seus sentimentos, não esconda. Não esconda as suas frustrações. Porque quando você esconde, você coloca num lugar escuro. Lugares escuros são trevas. Quem habita nas trevas? Quem habita nas trevas? Demônios, o inferno. É o único ambiente, o único habitat que Deus deixou para o diabo, são as trevas. Tudo aquilo que você esconde, tudo aquilo que você coloca no escuro, você está dando atuação para o inferno agir na sua vida. Traga luz. Traga luz. Leva para Cristo. Fala, está aqui, Senhor. Cura. Isaías 53:5, último texto. 4, perdão. O profeta, ele vem profetizar o Messias. Uma das principais palavras proféticas, Maiara, sobre o Messias. E ele diz, qual é o papel do Messias? Diz assim, 53:4 de Isaías: verdadeiramente ele tomou sobre si. Eu pergunto para vocês, Isaías viveu antes ou depois de Jesus? Mas ele diz, ele tomou, ele levou. O tomou, o levou, está no futuro ou está no passado? Passado. E Isaías veio antes ou depois? Antes. Como que um cara que vem antes diz que aquele que vem depois dele já levou? Porque Jesus, ele já foi liberado pelo Pai na eternidade. Antes de você nascer, ele já levou. Antes dele vir a essa terra, ele já levou, ele já tomou. Dá uma glória a Deus por isso. Ele já comprou a tua cura e a tua restauração. Amém, queridos? Diz assim, ó: ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. E a nós que reputávamos por aflito, o ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga, o único que pode sarar. Diga com voz de fé, diga, o único que pode sarar é Ele. Preste atenção que nesse texto ele nos dá as 4 áreas das nossas vidas que ele veio para sarar e curar, independente do que você viveu. Ele diz em primeiro lugar, ele levou sobre si as nossas enfermidades, dores físicas, doenças. A Bíblia, quando fala de enfermidade, está falando de doença no corpo. Ele levou sobre si tudo aquilo que veio sobre o seu corpo, ele já levou. Pode dar uma glória a Deus? Por isso que quando você ora por um enfermo, você fala, Jesus, o Senhor já levou sobre si, por isso eu repreendo essa doença, não é dele. Segundo ponto, o texto diz, e ele também levou sobre si as nossas dores. Agora, quando fala de dores, não está falando de doenças físicas, aqui está falando de alma.
Quando fala de dor, aqui está falando agora do quê? Ele está falando de mente. Ele levou sobre si as nossas dores, por quê? Porque quando você sente uma dor, preste atenção que quando você toma um analgésico, qual que é o papel do analgésico? É bloquear as substâncias. O analgésico ele vem bloquear as substâncias que a gente chama de receptores sensoriais no teu organismo, para que eles venham inibir esta informação do teu corpo na tua mente. Por isso que não adianta nada você ficar tomando dipirona se você não for no médico fazer um diagnóstico do que está gerando a dor. Porque a dipirona, o analgésico, ele vai só diminuindo, ele vai inibindo aqueles receptores na mente, enganando a tua mente. Mas Jesus ele não engana a mente, ele cura a alma. Levou sobre si as nossas dores. Além de curar o corpo físico, ele também cura as nossas emoções. A Bíblia diz ainda, continua dizendo ali: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quando a Bíblia fala de transgressão, ela fala de valores, princípios que foram quebrados. Além dele curar você fisicamente, restaurar você emocionalmente, ele também vai te levar, quando você deixa, a restauração de valores que foram perdidos. E ele encerra dizendo: e moído por causa das nossas iniquidades. Aqui fala de espírito. Coloque-se de pé. O único que tem o poder para restaurar, para curar, é Jesus. O único que tem poder para trazer vida. O único que tem poder para tirar o gosto ruim da cebola do coador. Mais do que isso, para fazer do seu coração um novo coração, da sua alma um novo coador, é Ele. Só Ele.